Fala, torcedor tricolor! Se você é Bahia, pode ter certeza que esse vídeo é pra você. Aqui é o seu cantinho pra ficar por dentro de tudo sobre o nosso esquadrão e hoje tem muita coisa pra gente conversar. Já chega aí se ajeitando porque o papo vai ser quente? Vamos começar falando do nosso próximo desafio, o Atlético Nacional. O time colombiano não está pra brincadeira, viu? No último jogo deles, entraram em campo com todos os jogadores reservas, pouparam o time inteiro, literalmente, e mesmo assim saíram com a vitória debaixo do braço, ganharam por 2-1 e ainda assumiram a liderança do campeonato local. É mole! E não para por aí, viu? A imprensa da Colômbia tá fervendo. Eles estão tratando o confronto contra o Bahia como questão de honra, dizendo que precisam vencer de qualquer jeito. Parece até que já estão contando os 3 pontos, mas a gente sabe que futebol se decide em campo, 11 contra 11. E olha, falando em Atlético Nacional, a situação do grupo na Libertadores está uma loucura. Eles lideram com 6 pontos, mas a disputa está embolada. O Internacional, que tomou uma goleada de 4-0 do Botafogo, vem logo atrás com 5. O Nacional de Montevidéu tem 4 e o nosso Bahia tá com 5 também. Ou seja, tá tudo aberto. O próximo jogo contra o Atlético Nacional vai ser decisivo. Se o Bahia arrancar um empate, já tá maravilhoso. Se vencer, melhor ainda, porque aí a vaga nas oitavas de final estará praticamente garantida. A última rodada será contra o Internacional lá em Porto Alegre e aí sim a gente vai brigar por posição na tabela. Agora vamos mudar de assunto e falar de mercado da bola, porque tem novidade surgindo. O nome da vez é Léo Jardim, goleiro do Vasco. O clube carioca já fez 3 propostas de renovação para segurar o jogador. A última delas com contrato até 2031 e um aumento salarial pesado. Mas o staff do goleiro não aceitou, considerou as cifras fora da realidade do Vasco e o clima esquentou. O contrato do Léo termina no fim do ano e em julho ele já pode assinar com qualquer time. Palmeiras e Cruzeiro já estão de olho, mas não se espantem se o Bahia também entrar nessa briga. E olha, vou dizer pra vocês, se vier, chega pra ser titular. Na minha visão, é superior a todos os goleiros que temos hoje. Com todo respeito ao Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo, Léo Jardim está em outro nível técnico. Enquanto isso, tem mais um assunto que precisa ser tratado. Rodrigo Nestor. Muita gente perguntando se ele já bateu as metas de participação que constam no contrato. Pois bem, segundo informações que surgiram, essas metas levam em conta os minutos jogados e não apenas as partidas. Ou seja, ele precisa atuar por pelo menos 45 minutos para contar. Até agora, ele soma 13 jogos dentro desse critério, mas ainda está longe de bater a meta estabelecida, que pode ser de 25 ou até 35 partidas. Ou seja, ainda tem chão pela frente. E sendo sincero, até agora tanto Nestor quanto Michel Araújo não mostraram a que vieram. São 2 jogadores que precisam render muito mais para justificar qualquer investimento do clube. O Bahia tem que pensar bem antes de tomar decisões sobre esses contratos, principalmente quando envolve gatilhos automáticos. Voltando um pouco para a Libertadores, é bom a gente lembrar que o grupo está completamente aberto. O Nacional de Montevidéu ainda sonha, o Internacional está pressionado e o Atlético Nacional vem forte. Mas nada impede que o nosso Bahia surpreenda. Eles são favoritos? São! Jogam em casa, têm elenco forte, estão embalados, mas futebol é imprevisível. Quantas vezes já vimos zebras acontecerem? Então, meu amigo, enquanto houver chance, a gente tem que acreditar. E cá entre nós, seria lindo ver o Bahia calando a torcida adversária lá na Colômbia, arrancando uma vitória heróica e carimbando a classificação antecipada. É difícil? Claro que é. Mas impossível, jamais. Sobre Léo Jardim, quero reforçar que a situação ainda está em fase de sondagem. Ninguém vai sair soltando notícias sem ter confirmação, mas as movimentações de bastidores existem. O Bahia com certeza está atento ao mercado, principalmente quando surge a oportunidade de trazer um jogador com potencial de ser titular absoluto. E se tem uma posição que não dá para vacilar, é no gol. Léo Jardim cairia como uma luva no elenco atual, traria segurança e experiência. Vamos aguardar para ver como isso se desenrola. Enfim, nação tricolor, é muita coisa acontecendo e a gente precisa ficar ligado.
Libertadores, mercado da bola, desempenho dos jogadores, tudo isso influencia diretamente no nosso Bahia. A torcida tem que estar junto, vibrando, cobrando, mas também acreditando até o fim. Porque se tem uma coisa que essa camisa representa é luta. E luta é o que não vai faltar nos próximos jogos. E agora, tricolores, vamos aprofundar um pouco mais nesse clima de decisão que já tomou conta do Bahia? A Copa Libertadores nunca foi um passeio para ninguém. E para um time em processo de reconstrução como o nosso, cada ponto conquistado tem sabor de final de campeonato. É nesse espírito que a torcida tem que entrar. O confronto contra o Atlético Nacional vai muito além de 3 pontos. É um teste de maturidade, de personalidade, de entender que o cenário é hostil, que o favoritismo está do lado de lá, mas que dentro das 4 linhas tudo pode acontecer. A gente já viu time grande tremer jogando fora de casa, já vimos favoritos tropeçando porque entraram achando que já tinham vencido antes da bola rolar. E se tem uma coisa que o Bahia não pode fazer, é entrar nesse jogo com mentalidade de derrotado. O time precisa acreditar, precisa competir, precisa lutar até o último segundo. E é claro que a gente sabe das dificuldades. O Atlético Nacional tem elenco forte, tem tradição, tem torcida inflamada. Mas e daí? O Bahia não é menor que ninguém. Já mostramos isso em outras ocasiões. Basta lembrar das campanhas históricas, das classificações heróicas, dos jogos em que ninguém apostava na gente e mesmo assim saímos de campo com a vitória. Esse é o espírito que tem que prevalecer. Não adianta ficar olhando para estatística, para favoritismo, para opinião de analista. Quem decide é quem entra em campo. E aí, meu amigo, a camisa do Bahia pesa sim? Pesa porque representa um clube que carrega no peito a garra de um povo apaixonado que não abandona, que canta do primeiro ao último minuto. E falando em torcida, é impressionante como a nação tricolor vem crescendo, vem se mobilizando, vem abraçando o clube em todos os momentos. A gente vê isso nas redes sociais, nos jogos em casa, nos comentários, em cada manifestação de carinho. Isso faz diferença, galera. O jogador sente essa energia, essa cobrança, esse apoio, e é exatamente esse combustível que pode fazer o Bahia surpreender na Colômbia. A torcida não entra em campo, mas empurra, pressiona, e os jogadores sabem que não estão sozinhos. Agora, vamos falar da importância estratégica desse jogo. Não é só a questão de pontuar fora de casa. É a chance de encaminhar a classificação com antecedência, de mostrar força, de dar um recado para os adversários. O Bahia precisa ser competitivo em todos os aspectos. Técnica, tática, física e mentalmente. Não basta querer, tem que executar. O treinador precisa montar um time equilibrado, que saiba se defender com eficiência, mas que também tenha capacidade de explorar os espaços e ser letal quando tiver a chance. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar oportunidades, e é justamente nessas horas que as individualidades precisam aparecer. Jogadores como Cauli, Biel, Tassiano, entre outros, têm que chamar a responsabilidade. São eles que fazem a diferença nos momentos decisivos. E não podemos esquecer da solidez defensiva. O sistema de marcação tem que funcionar como uma engrenagem perfeita. Qualquer vacilo pode ser fatal, ainda mais jogando fora de casa contra um adversário qualificado. A concentração tem que ser máxima. Cada dividida, cada bola disputada, cada posicionamento é fundamental. E olha, não adianta a gente ficar sonhando com Libertadores, oitavas de final, se o time não encarar cada jogo como uma final. E essa partida contra o Atlético Nacional é exatamente isso. Uma final. É hora de deixar tudo em campo, de jogar com inteligência, com coração, com alma. Porque se o Bahia conseguir um bom resultado, a moral vai lá pra cima. E isso pode ser determinante para a sequência da temporada. Falando em temporada, não podemos ignorar o fato de que o elenco ainda precisa de reforços. A possível chegada de Léo Jardim seria uma baita de uma contratação. Um goleiro do nível dele dá segurança, passa confiança, melhora o rendimento da defesa como um todo. Não é coincidência que clubes como Palmeiras e Cruzeiro também estejam de olho. Se o Bahia conseguir entrar forte nessa disputa e trouxer o Léo, já seria um passo gigantesco para fortalecer o grupo.
Mas é aquilo, né? A diretoria precisa agir com inteligência, fazer as coisas de forma certeira, sem precipitação, mas também sem perder oportunidades. E nesse contexto, não é só o gol que precisa de atenção. A gente sabe que outras posições também carecem de mais opções. Um elenco forte é fundamental para aguentar a maratona de jogos, as viagens, as competições simultâneas, e é aí que a gestão precisa ser estratégica. Não adianta contratar por contratar, tem que trazer quem realmente venha para somar, para vestir a camisa e fazer a diferença. Voltando ao Rodrigo Nestor, a situação dele serve como exemplo. Um jogador que chegou com expectativa, mas que ainda não conseguiu justificar dentro de campo. Isso não significa que ele não tenha potencial, mas o futebol exige resultado, rendimento. O Bahia precisa avaliar com frieza se vale a pena manter certos jogadores, se as metas contratuais são viáveis, se o custo-benefício está dentro do planejado. Essas decisões são cruciais para o sucesso do projeto, porque no fim das contas o que importa é o Bahia, competitivo, forte, brigando de igual para igual com qualquer adversário. E por falar em competitividade, não podemos deixar de mencionar o fator psicológico. Libertadores mexe com o emocional e saber lidar com essa pressão é tão importante quanto a parte técnica. Jogar fora de casa com estádio cheio, torcida adversária empurrando, é um teste de nervos. E é aí que a experiência dos líderes do elenco precisa aparecer. Jogadores mais rodados, que já passaram por situações semelhantes, podem ajudar a segurar a onda, a orientar os mais jovens, a manter o foco no objetivo. E tem mais, galera! Essa partida contra o Atlético Nacional é também uma oportunidade de mostrar ao continente quem é o Bahia. Muitas vezes, os clubes do Nordeste não recebem o devido respeito em competições internacionais. É hora de mudar essa percepção. Com um bom desempenho, com um resultado expressivo, o Bahia pode colocar seu nome em destaque, ganhar visibilidade, atrair novos olhares. Isso é importante não só para o clube, mas para toda a região, para o futebol nordestino como um todo. E não podemos esquecer que a Libertadores tem uma mística especial. É um torneio que exige mais do que futebol, exige alma, exige entrega, exige superação. Cada jogo é uma batalha. Cada ponto conquistado é uma conquista enorme. E o Bahia está nesse caminho, está se reconstruindo, se fortalecendo, e esse processo passa por jogos como esse. É no fogo da competição que o time se molda, que os jogadores se consolidam, que a torcida se enche de orgulho. Por isso, torcedor tricolor, é hora de acreditar, de apoiar, de fazer barulho, de mostrar que a força do Bahia vem de dentro, vem da sua gente, vem da sua história. Não importa onde seja o jogo. Se é na Colômbia, no Brasil ou em Marte. O Bahia carrega consigo uma tradição de luta, de resistência, de paixão, e é com essa energia que o time tem que entrar em campo, respeitar o adversário, claro, mas jamais temer. Porque quem veste essa camisa sabe que cada jogo é uma chance de fazer história. Então vamos juntos nessa caminhada. Vamos seguir acreditando, cobrando, apoiando, porque o Bahia é gigante e essa grandeza não se mede apenas por títulos ou campanhas, mas pela sua capacidade de inspirar, de mobilizar, de unir. E nesse momento, a união entre time e torcida é mais fundamental do que nunca. Libertadores é para quem acredita até o fim. E nós acreditamos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos últimos dias, um rumor tem circulado com força nos bastidores do futebol brasileiro, envolvendo o nome do ex-jogador e agora empresário Ronaldo Nazário. Fontes indicam que o fenômeno estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir o Fortaleza Esporte Clube, time da Série A do Campeonato Brasileiro. Se confirmada, a investida de Ronaldo pode representar uma verdadeira revolução no futebol nordestino e trazer novos desafios para a gestão dos grandes clubes nacionais. De acordo com informações extraoficiais, a proposta de Ronaldo seria de cerca de US$1 bilhão, valor que impressiona até os mais céticos. A negociação envolveria não apenas a compra da parte acionária do clube, mas também um plano de reestruturação financeira e esportiva, com o objetivo de transformar o Fortaleza em uma potência dentro e fora de campo. O ex-jogador, que
Já tem experiência com a gestão de clubes através da sua participação no Cruzeiro? Tem a intenção de expandir sua influência no futebol brasileiro e fortalecer ainda mais sua posição no cenário esportivo? O Fortaleza, por sua vez, vive um momento de grande destaque. Nos últimos anos, o clube tem se consolidado como uma das principais forças do futebol brasileiro, com conquistas como o Campeonato Cearense e boas campanhas no Campeonato Brasileiro. A proposta de Ronaldo surge no momento em que o time, comandado por Vojvoda, segue em ascensão, destacando-se também nas competições internacionais, como a Copa Sul-Americana. Esse cenário tem atraído olhares atentos de investidores e grandes empresários, que veem no Fortaleza um clube com grande potencial de crescimento. A entrada de Ronaldo no clube poderia, sem dúvida, alavancar o time a um novo patamar. Além de sua fama como um dos maiores jogadores de futebol da história, o fenômeno é também um empresário astuto, com visão estratégica no futebol e fora dele. Seu nome agregado ao Fortaleza poderia atrair investidores, patrocínios de grandes marcas e até mesmo reforços de peso para o elenco. A expectativa é de que a chegada de Ronaldo ao clube não apenas aumentasse a visibilidade do time, mas também trouxesse mais recursos financeiros para a equipe. Porém, o negócio ainda está envolto em mistério e nenhum comunicado oficial foi emitido por Ronaldo ou pela diretoria do Fortaleza até o momento. Nos corredores do clube, o silêncio é absoluto e tanto torcedores quanto jornalistas aguardam ansiosos por uma posição oficial. Especialistas indicam que, embora a proposta bilionária seja audaciosa, o mercado do futebol está cada vez mais aberto a essas movimentações, principalmente por parte de empresários com a credibilidade de Ronaldo. Sua entrada no Fortaleza, portanto, não seria apenas uma simples aquisição de clube, mas um projeto a longo prazo para reestruturar a equipe, trazer mais competitividade e, claro, reforçar a presença da marca Fortaleza no cenário mundial. A reação da torcida tem sido mista. Alguns torcedores do Fortaleza já demonstraram entusiasmo com a possibilidade de Ronaldo assumir o comando do clube, enquanto outros se mostram mais cautelosos, temendo que a mudança de gestão possa afetar a identidade e a trajetória recente do time. O fato é que, com ou sem a entrada de Ronaldo, o Fortaleza seguirá em sua jornada, buscando sempre mais conquistas e reconhecimento no futebol nacional e internacional. Enquanto isso, o mundo do futebol segue atento a esse novo rumor que pode mudar o futuro de um dos clubes mais promissores do Brasil. Resta saber se a proposta bilionária de Ronaldo será concretizada ou se ficará apenas na especulação. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.